Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos de glaucoma. Aqui eu vou te ajudar a cuidar dos seus pacientes com glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E essa semana eu trouxe para vocês aqui uma aula sobre campo visual. Vai ser uma aula bastante prática, eu vou fazer um treinamento com vocês de algumas das alterações mais comuns do dia a dia e como identificar essas alterações no exame de campo visual. Muitos colegas me procuram e me pedem ajuda com dificuldade de interpretar o campo visual, e o que eu percebo é que eles não têm uma rotina de análise do exame. Então é isso que eu quero passar um pouco para vocês nessa aula, como que é a minha rotina de pegar um exame de campo visual, o que eu olho e como que eu tiro alguma conclusão desse exame. Vamos lá então, começando pela análise geral do exame. As imagens que eu vou mostrar aqui para vocês são praticamente todas, acho que todas são do Octopus, que é o aparelho que eu costumo usar mais no meu dia a dia. Mas se você usa o Humphrey, não se preocupa, porque tudo que eu vou falar aqui vale para os dois. Então vocês vão encontrar printouts que são muito parecidos do Octopus com o Humphrey, com poucas diferenças. Então tudo que eu vou falar aqui vai se aplicar para o seu Humphrey também. Bom, quando eu pego um exame de campo visual, a primeira coisa que eu olho são aqueles parâmetros ali embaixo que mostram pra gente alguns índices de confiabilidade nesse exame. O principal índice que eu olho ali é o tempo que levou para o paciente realizar esse exame. Na minha prática, eu considero como um dos melhores índices de confiabilidade do exame é ver o tempo que levou e a estratégia que foi usada. As estratégias mais usadas para campo visual são as estratégias FAST, em que o exame demora em torno de 2 a 3 minutos para ser realizado. Então, se o paciente levou 8, 9 minutos para fazer o exame, eu já sei que a confiabilidade desse exame não vai ser muito boa, porque vamos combinar que ninguém aguenta ficar lá 9 minutos para cada olho para fazer um exame. Então, isso traduz que o paciente teve dificuldade para fazer esse exame. Então, os livros falam muito em perda de fixação, em falso positivo, falso negativo. Esses parâmetros, eles são sim importantes, mas eu levo muito em conta na confiabilidade o tempo de exame que o paciente teve e também o aspecto do escotoma que apareceu, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, depois que eu olhei a confiabilidade, eu vou passar o olho agora naqueles gráficos lá de cima. O que esse gráfico me mostra? Esse gráfico, ele é exatamente o que o paciente enxergou quando ele fez o exame. Então, esse gráfico, ele não tem nenhuma correção. Os dois gráficos, eles mostram a mesma coisa, sendo que eu tenho um gráfico que está me mostrando isso em escala de cores e eu tenho um gráfico que está me mostrando isso em decibéis. Então, quando eu olho esse gráfico e eu vejo que num determinado ponto está marcado ali 14 decibéis, isso quer dizer que naquele ponto o melhor que aquele paciente enxergou foi um estímulo de 14 decibéis. Então, não tem correção nenhuma nesse gráfico, ele é exatamente o que o paciente enxergou. Depois, quando eu passo para esse gráfico da esquerda, eu vejo um gráfico que está me mostrando o seguinte. Ele pega o que esse paciente enxergou e ele compara com o que pessoas normais da mesma idade do nosso paciente enxerga. E aí o que ele me mostra nesse gráfico é o que faltou para o meu paciente alcançar a média de visão das pessoas normais da idade dele. Então, simplificando, o gráfico de cima, o primeiro que a gente olhou, é o que o paciente viu.
E esses gráficos que eu estou mostrando agora são o que faltou esse paciente enxergar em relação às pessoas normais da mesma idade. Então é o que ele tem em teoria de perda de visão, comparando com as outras pessoas. E aí, novamente, eu tenho duas escalas do mesmo gráfico. O gráfico de cima ele está em escala de decibel, então é quanto faltou naquele ponto para ele atingir o normal em decibéis. E o gráfico de baixo, ele tá me mostrando isso em percentil. Ou seja, vamos supor que num ponto ali do nosso paciente, ele teve uma perda de 10 decibéis. Então, ele enxergou 10 decibéis a menos. Faltaram 10 decibéis naquele ponto para ele alcançar o normal das pessoas da idade dele. Esse gráfico em percentil, ele vai me dizer qual é a probabilidade disso ser patológico. Ter uma perda de 10 decibéis nesse ponto, eu encontro isso com frequência na população normal, aí ele vai pintar com uma cor mais clarinha. Então ali, se vocês observarem aquele ponto em que aparecem 4 quadradinhos, a gente tem a legenda disso ali do lado, tá? Logo em cima do quadro onde tá lá o MD, o LV, a gente tem a escala que foi utilizada ali de percentil. Então os 4 pontinhos ali significa percentil menor que 5. Ou seja, se o paciente tem um ponto que foi pintado ali daquela maneira, isso quer dizer que menos de 5% da população normal tem aquele resultado sem ser patológico. O quadradinho todo preto significa que menos de 0,5% da população normal tem aquele resultado. Então, a chance de aquele ponto ser patológico é muito elevada. Então, os dois gráficos eles estão me dizendo basicamente o que faltou para o paciente ser normal naquele ponto e qual a probabilidade disso ser patológico. Vamos agora para o último gráfico aqui de decibéis. Dessa vez, o que esse gráfico está me mostrando? Ele pegou o gráfico anterior e ele fez uma correção descontando a perda difusa. Então, se esse paciente tem uma catarata e um glaucoma e eu quero tentar fazer uma análise de o quanto dessa perda de visão é pela catarata e o quanto dessa perda de visão é pelo glaucoma para tentar estabelecer um prognóstico desse paciente, é muito interessante eu fazer uma correlação entre esses dois gráficos. Agora, a gente tem que ter algum cuidado com essa correção, porque nem sempre ela é totalmente fidedigna. O que o aparelho faz é uma correção de inteligência artificial, em que ele tenta ver ali a média de perda que tem difusa e descontar isso e realçar só os pontos onde houve uma perda maior, além daquela média. Mas isso pode ter erros, então é sempre interessante a gente analisar todos os gráficos. Uma coisa que eu vejo alguns médicos cometendo erro também é de ignorar os outros gráficos e já ir direto só nesse gráfico corrigido, achando que com isso eles estão vendo só a perda de glaucoma. Mas esse gráfico ele pode ter alguns erros e ele pode hipercorrigir essa perda difusa. Então, se você olhar só esse gráfico, você pode ter a impressão de que o paciente tem uma visão melhor do que realmente ele tem. Eu vou mostrar alguns exemplos práticos disso quando a gente passar para os campos visuais de exemplo. E por último aqui, a última análise que vai ser feita do exame, eu costumo olhar isso por último, que são os índices globais, tá? Então, o MD, ele é muito importante para a classificação de estágio de glaucoma e ele mostra pra gente, o MD traduz principalmente a perda difusa e o LV, ou se você tá com Humphrey, um PSD, ele vai mostrar principalmente a perda localizada. Mas vale lembrar que esses índices eles são extraídos da inteligência artificial do aparelho interpretando esse exame.
Eu gostaria que vocês usassem a inteligência de vocês, mais do que a do aparelho. Então, agora que vocês vão aprender a interpretar direitinho o exame, a gente vai ver que aparecem resultados, às vezes, que não são muito condizentes, tá? Por exemplo, um paciente que tem uma perda de visão central bem na fixação, se for uma perda pequena, ele vai ter índices baixos, o que fariam você imaginar que aquilo é leve. Mas uma perda central na fixação atrapalha demais a qualidade de vida do paciente. Então, não guiem só por esses índices para classificar o seu glaucoma e para tentar estabelecer qualidade de vida do paciente. Então, é importante que, além de deixar o aparelho interpretar o exame, que você faça a sua análise e que você tente entender na sua cabeça como é a visão desse paciente, baseado no que você está vendo nos gráficos. Vamos passar para a prática, então, e eu trouxe vários exemplos aqui para a gente aprofundar em alguns pontos que eu já falei e até para a gente explorar um pouquinho mais desses exames. Vamos lá, então. O primeiro exame que eu trouxe, se vocês repararem aqui, é um exame que tem uma confiabilidade boa. É um exame que traz pra gente alguns pontos esparsos de escotomas. Então, quando eu olho aquele gráfico da esquerda ali do probability, ele me mostra ali alguns pontos com percentil de patológico relativamente alto. Então, tem alguns pontos em que o paciente teve algumas perdas e que o aparelho interpretou que não é frequente na população haver aquela perda e ele marcou como pontos patológicos. Agora vamos usar a nossa inteligência em cima da inteligência do aparelho. Se vocês repararem, esses pontos eles estão bem espalhados, tá? Então tem um pontinho aqui, um pontinho lá, escotomas esparsos e que são pontos únicos, isolados. Quando você encontrar esse tipo de escotoma, isso muito provavelmente é erro de exame. Então, não hipervalorizem esse tipo de escotoma solto. A gente deve valorizar principalmente pontos de escotoma agrupados. Então, quando você tem 3 pontos de escotoma lado a lado, isso é muito mais significativo de ser patológico do que quando você tem um ponto isolado. Então, se esses 3 pontos desse paciente, em vez de estarem assim espalhados, se eles estivessem agrupados numa mesma região do campo visual, se eles fossem pontos adjacentes, isso seria muito mais significativo e mais indicativo de uma real patologia do que esses pontos isolados que a gente está vendo nesse exame. Se você olhar os índices globais ali, ele tem MD e LV baixos, então esse é um campo visual que eu classifico como um exame normal, apesar de ter aqueles pontinhos de escotoma, mas que muito provavelmente são falsos. É claro que o ideal é a gente repetir esse exame. Se você tem uma suspeita de doença forte, é interessante de repente você repetir esse exame. Agora, eu disse para vocês valorizarem quando você tem 3 pontos agrupados. Agora, tem uma exceção para isso, que é se esse ponto de escotoma, se ele está muito próximo da fixação. Por quê? O campo visual, ele não testa muitos pontos maculares. Quando a gente usa um campo visual 24/2 ou 30/2, que é um campo visual que a gente usa para pesquisa de glaucoma, a gente não está nesse exame testando muitos pontos centrais. Então, se você encontra um escotoma único central, pode ser que ele seja único porque você não testou os outros pontos em volta dele nesse exame. Então, se esse escotomazinho isolado for central,
pode ser interessante você fazer um campo visual 10-2, porque aí você testando só os 10 graus, você vai testar muito mais pontos naquela região e aí sim você vai encontrar aquilo que eu falei de você encontrar escotomas adjacentes. Então, em geral, no 24-2 e no 30-2, a gente não valoriza esses escotomas ponteadozinhos soltos, mas se esse ponto de escotoma tá na visão central do seu paciente, talvez seja interessante você valorizar. Não que você vá pedir um 10-2 para todo mundo que aparecer um ponto ali, mas pensa no racional do caso como um todo. Se esse paciente tem uma perda de OCT que pode ser associada com a visão central, uma perda mais ali temporal inferior, olha, vale a pena você fazer um 10-2 nesse caso, tá? Porque aí tem mais coisa te dando a dica de que esse paciente pode ter uma perda significativa de visão central. Vamos passar agora para o próximo exemplo que eu trouxe para vocês. Eu vou passar agora um pouco a analisar direto a alteração para não ficar muito repetitivo de todo exame que eu mostrar e eu ficar falando de confiabilidade, de índices globais. Então daqui para frente eu vou focar um pouquinho mais mesmo na alteração para a gente identificar. Esse exame aqui, ele tá me mostrando um paciente que tem vários pontos de escotoma considerados ali no percentil patológico, pegando uma região bem ampla de exame. Então, tirando ali a porção nasal inferior que está um pouquinho mais polpada, todos os outros quadrantes, eles têm escotomas muito esparsos. Então esse aparelho entendeu na inteligência artificial dele como uma perda difusa. E aí, se você olha o gráfico ao lado do Corrected Probability, ele praticamente tirou todos esses pontos de escotoma. Então, esse aparelho está dizendo pra gente que tem uma perda difusa nesse exame. E eu concordo com ele. Esse exame, ele tem sim uma perda difusa. Então, o paciente teve um borramento por igual da visão. E o que pode causar isso? Nesses casos, a gente vai pensar em qualquer coisa que cause opacidade de meios. Então, catarata, alterações de córnea, olho seco, hemorragia vítrea, qualquer coisa que cause uma perda difusa, assim, de um borramento difuso da visão, vai se apresentar dessa maneira no campo visual como uma perda difusa. Outra questão é o erro refrativo. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, porque alguns aparelhos, eles corrigem no próprio aparelho o erro refrativo. Em outros aparelhos, a gente precisa colocar uma lente de prova para o paciente fazer o exame. Então, se aquela correção não está adequada para aquele paciente, isso vai também ocasionar uma perda difusa no exame. Doenças retinianas podem se apresentar como perda difusa também. E o glaucoma não é a apresentação mais típica dele, que ele se apresente como perda difusa, mas isso pode sim ser uma perda glaucomatosa, apesar de não ser a apresentação mais comum da doença. Vamos lá para o nosso próximo exame. Aqui a gente tem um exame em que, se você reparar, tem vários pontos de escotoma agrupados ali no Probabilities e também no Corrected Probabilities. Então, um pouco disso é difuso, mas a gente tem alguns pontos de escotoma ali perto da mancha cega que se mantém mesmo se eu descontar essa perda difusa. Então, esse daqui é um exame de um paciente que tem uma perda ali, principalmente em setores temporais e principalmente mais concentrada e mais intensa ao redor da mancha cega. Então, esse é um tipo de defeito que nós chamamos de aumento da mancha cega. É como se a mancha cega natural ali do nervo óptico ela tivesse maior do que deveria, com pontos de escotoma profundos ali em volta dessa mancha cega.
O que pode causar isso? O mais comum são as atrofias peridiscais. Agora, não é qualquer atrofiazinha não, tá, gente? Tem que ser aquele crescente miópico considerável para causar uma perda de campo visual assim. Tem que ser uma atrofia considerável, tá? Outra coisa bastante clássica de causar isso é o edema de papila. Então, o paciente com papiledema, ele também se apresenta no campo visual com um aumento de mancha cega. E drusas de papila também são uma alteração que pode causar aumento de mancha cega. Quando a gente tem um quadro leve de drusas de papila, ele pode se apresentar dessa maneira, como esse exame. Se é um quadro mais importante, esse paciente pode ter um defeito arqueado. A gente vai falar já já o que é isso e como identificar o defeito arqueado. Esse paciente desse campo visual, eu trouxe aqui a retinografia dele para vocês verem o tipo de perda. Então, a gente vê uma coroidose miópica, é um paciente automíope, e aí a coroidose miópica, a alta miopia dele justificam ele ter um componente de perda difusa. Lembra que a gente falou que uma das causas de perda difusa é doença retiniana? Então, a alta miopia, ela pode se apresentar como uma causa de perda difusa. E aí, quando a gente corrigiu essa perda difusa, o que sobrou ali foi aquele escotoma em volta da papila, daquele crescente miópico grande ali que esse paciente tem, tá? Então, tem uma correlação bem legal do exame com o que a gente vê no fundo de olho desse paciente. E eu trouxe esse caso porque esse é o racional que eu gostaria que vocês fizessem no dia a dia. Muito da estranheza que vocês têm na interpretação do campo visual e das dificuldades é porque vocês não correlacionam com o quadro do paciente como um todo. Vocês têm um pouco de dificuldade de juntar isso. E é por isso que eu quis trazer essa análise bem prática de como eu vejo o exame para vocês começarem a, quando pegar no consultório um campo visual de um paciente, vocês começarem a pensar dessa maneira também, e aí isso vai ajudar muito a interpretar o exame e a você saber qual é o escotoma que você deve valorizar e qual é o escotoma que você não deve valorizar. Então, paciente automíope é muito frequente de fazer investigação de suspeita de glaucoma. Esse nervo aí mesmo dessa retinografia que eu tô mostrando tem que ser investigado para glaucoma, porque é um nervo inclinado, que é difícil de você delimitar a escavação, você não sabe muito bem aonde que aqueles vasos estão dobrando. Paciente míope tem mais chance de ter glaucoma, então tem que investigar. Agora, se você pensa que qualquer escotoma que aparecer no campo visual é glaucoma, você vai tratar esse paciente, quando na verdade todas as alterações que aparecem nesse campo visual são perfeitamente justificáveis pela alta miopia desse paciente. Não tem nada nesse exame que seja sugestivo de glaucoma. E aí, quando a gente entrar nos defeitos de glaucoma, vocês vão ver que são completamente diferentes do que eu tô vendo nesse exame aqui. Então, baseado nesse campo visual, esse paciente não tem glaucoma. Pelo menos não um glaucoma perimétrico, né? Vamos lá para um próximo exame agora. Agora, eu tô vendo também pontos de escotoma ali no Probabilities, bem na região central da visão. São vários pontos agrupados, então são pontos significativos sim. Alguns pontos de escotoma mais profundo, com uma perda mais patológica. Outros pontos ali mais leves, de escotomas mais relativos. Eu vejo esses pontos concentrados principalmente ali nos 10 graus centrais da visão desse paciente. Cuidado, lembra que eu falei no começo que a correção de perda difusa às vezes hipercorrige esses defeitos? Olha lá o corrected probabilities desse paciente. O Octopus, nesse caso, ele corrigiu por completo, ele interpretou aquilo ali como uma perda difusa, mas eu não vejo isso como uma perda difusa, eu vejo isso como uma perda central de visão. Vocês reparam que a periferia ali da visão do paciente está muito bem preservada. Então esse é um escotoma central
que a gente encontra principalmente nas doenças da mácula. Então, edema macular, degeneração macular, uma uveíte com edema macular pode se apresentar dessa maneira. Até pode ser catarata, por exemplo, aqueles pacientes que têm aquela subcapsular posterior bem no eixo, eles podem se apresentar desse jeito. Se o paciente tiver uma patologia corneana ali mais central, pode se apresentar desse jeito também, mas o clássico de a gente ver esse tipo de exame é nas doenças que afetam a mácula. Vamos passar para um próximo exemplo aqui. Agora eu tô vendo um exame que está me apresentando ali uma predominância de pontos patológicos na região nasal do exame. Então, ali próximo à linha média, a gente tem uma concentração de pontos de escotoma profundo com bastante chance de ser patológico. Eu tenho outras regiões ali na região superior, até um pouco na região macular, paracentral inferior. Eu tenho alguns outros pontos de escotoma mais leves. Quando eu corrijo a perda difusa, esses pontos mais leves, eles desaparecem e o que fica no corrected probabilities ali é aquele escotoma nasal que foi o que me chamou a atenção ali quando eu bati o olho no exame. Então sobrou ali uma perda mais localizada na região nasal desse paciente, bem próximo à linha média horizontal ali. Isso é um defeito bastante clássico de glaucomas iniciais, que é o que a gente chama de degrau nasal. Então, quando eu falo, o paciente tem um degrau nasal ali no exame, o que eu quero dizer? Que ele tem um escotoma ali localizado na região nasal, próximo à linha média horizontal. É assim que se manifestam os primeiros defeitos de glaucoma. Vocês percebem que é um escotoma que quando a gente tirou a perda difusa, ele ficou ali um escotoma leve. Então isso é bem característico de um glaucoma que está começando a tirar campo visual desse paciente. Agora, se eu não trato esse paciente adequadamente e se esse paciente continua progredindo, esse degrau nasal ele vai aumentar. O que acontece com a progressão do glaucoma são duas coisas. Primeiro, na verdade, quando eu falo primeiro e segundo, não quer dizer que seja em ordem temporal, não, tá, gente? Mas são dois defeitos. Um deles é o aprofundamento desse escotoma. Então, um ponto onde o paciente tinha uma perda de 5 decibéis, no próximo exame ele tem uma perda de 10 decibéis, no próximo exame ele tem uma perda de 15 decibéis. Então, eu vejo em um mesmo ponto que aquele escotoma aprofunda. E a outra coisa que acontece na progressão do glaucoma é o aumento dessa área de escotoma. Então, esse paciente ele vai progredir aprofundando o mesmo ponto e também piorando os pontos adjacentes, tá? Então, eu vejo exatamente isso nesse campo visual aqui. Eles não são do mesmo paciente, o anterior e esse, mas eles poderiam mostrar claramente uma linha de progressão da doença. Então, o que era um degrau nasal ali com pontos de escotoma leves, relativos, eles viraram escotomas mais profundos, ou seja, com uma probabilidade de ser patológico maiores, eles estão mais pintadinhos no percentil mais baixo da população normal, e além disso, esse defeito está crescendo. Agora, esse crescimento, ele não acontece ao acaso. Ele acontece seguindo o desenho das camadas de fibra nervosa da retina. E com isso, a gente forma o que a gente chama de defeito arqueado, que é outro defeito que é muito, mas muito clássico de glaucoma, é o grande defeito do glaucoma, o defeito arqueado. Por quê? Lembra que o glaucoma ele vai acometer célula ganglionar. E a célula ganglionar,
ela tem uma disposição específica na retina, que é esse desenho que vocês estão vendo aí da camada de fibras nervosas retinianas. Então, o escotoma do glaucoma, ele não vai espalhar ao acaso, ele não vai crescer em qualquer direção no campo visual. Ele vai crescer seguindo esse desenho da camada de fibras nervosas da retina. Então, quando você vê um paciente que ele está progredindo e ele está progredindo seguindo esse desenho, gente, glaucoma é a única coisa que causa isso. Tá? Alterações congênitas do nervo óptico também podem causar defeitos arqueados. Drusas de papila também podem causar defeitos arqueados, mas essas patologias elas não vão te mostrar esse padrão de progressão que o glaucoma tem. Então, isso é uma coisa que se você documenta num paciente, não tem discussão do diagnóstico de glaucoma nesses casos. Vamos passar agora para o próximo defeito aqui, que também é um defeito arqueado e vocês estão vendo ali que ele desenha bem bonito ali o defeito arqueado. E dessa vez, o que aconteceu de diferente em relação ao anterior? Esse foi um defeito arqueado completo, ele chegou até a mancha cega. Então, qual que é a ideia? Ele começou ali como um degrau nasal, ele foi progredindo como um defeito arqueado e ele alcançou a mancha cega. Isso quer dizer que houve uma morte completa das células ganglionares naquela região, pegando todo aquele feixe de fibras nervosas. É um defeito bem profundo. Então, novamente, esse é um defeito arqueado, só que a diferença dele para o anterior é que ele está completo, até a mancha cega. Quando isso acontece, a gente chama isso de escotoma de Bigerran. Não sei direito pronunciar, porque cada um chama esse negócio de um jeito, mas esse escotoma arqueado que começa ali nasal para central e que une até a mancha cega, a gente chama de escotoma de Bigerran e ele também é bastante característico de glaucoma. Agora repara que esse defeito que eu tô mostrando agora, ele é um pouquinho diferente, porque ele não é exatamente um arco, ele é uma coisa, mas que pegou a metade inferior inteira. Então ele tá respeitando muito bem delimitada ali a linha horizontal ali, a linha média, tá? Os defeitos de glaucoma, tipicamente, eles respeitam a linha média horizontal do exame, tá? Agora, os defeitos de glaucoma, eles costumam poupar a região central da visão. Então, é diferente disso que eu estou vendo aqui. Então, esse daqui é um campo visual que está me mostrando uma perda bastante delimitada ali nos quadrantes inferiores. E outra coisa que vocês podem reparar nesse exame é que esse é um defeito que ele é muito abrupto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou voltar aqui no defeito glaucomatoso. Eu vou voltar nesse daqui que está bem típico para mostrar isso para vocês. Se vocês olharem ali o corrected probability, esse paciente ele tem os pontos de escotoma profundos, os quadradinhos pretinhos. Então os escotomas mais patológicos, eles estão meio que circundados por pontos de escotomas mais leves, então pontos que ele pintou com um percentil menor ali. Então eu tenho pontos de escotomas profundos circundados por pontos de escotomas mais leves, que é aonde a doença tende a progredir. Então o defeito de glaucoma, ele tipicamente é assim, ele tem as bordas mal definidas por esses pontos de escotoma relativo. Quando você olha esse defeito agora, eu tenho bordas muito abruptas, eu tenho muitos pontos de escotomas absolutos, eu não tenho essa margem de escotoma relativo. Então esse é um defeito que não é tipicamente glaucomatoso. Isso é o que a gente chama de um defeito altitudinal. Por quê? Tá só ali a metade inferior, ou então se for só a metade superior é a mesma coisa, tá, gente? Mas
Quando a gente vê um defeito altitudinal, a gente pensa principalmente disparado, o diagnóstico mais associado com esse tipo de defeito é a neurite óptica isquêmica anterior. Então, quando eu vejo isso, o que grita para mim é isquemia, tá? Então esse campo é típico de noia. Até pode ser uma oclusão de ramo com edema macular. Pode, mas não é a primeira coisa que vai vir na sua cabeça, tá? Aí você vai diferenciar pela história clínica do paciente, que é muito típica nesses casos de noia, de ser um quadro muito abrupto, de acordar sem enxergar. Essa é a história clássica desses doentes. Você vai diferenciar pela história e pelo exame de fundo de olho, onde você geralmente vai encontrar um nervo pálido e não um nervo escavado nesses casos. Agora, um defeito parecido, mas nem tanto. Por quê? Eu tenho um defeito que também está respeitando a linha média aqui, só que dessa vez é a linha média vertical. Logo de cara, eu já sei que isso não é glaucoma. Defeito de glaucoma não respeita a linha média vertical. Defeito de glaucoma respeita a linha média horizontal. Então, isso daí já sei que não é glaucoma. Nesse caso, eu tenho um defeito bem clássico, que é uma hemianopsia. Nesse caso da questão desse que eu tô apresentando, é uma hemianopsia homônima ali à esquerda. E isso é campo de doença neurológica. Gente, esse daí, se vocês errarem, isso vai prejudicar muito esse paciente, porque você não pode seguir investigando esse paciente para glaucoma, porque esse paciente claramente tem uma perda de origem neurológica. Então, esse paciente precisa de uma neuroimagem, de uma ressonância, de uma investigação neurológica, tá? Esse daqui é uma hemianopsia que, no caso da imagem, é homônima, porque tanto para o olho direito quanto para o olho esquerdo tá para o mesmo lado da visão. Então, no olho direito, ele perdeu a região nasal, no olho esquerdo, ele perdeu a região temporal. Então, isso é uma hemianopsia homônima à esquerda. Agora, olha esse outro campo visual aqui, e eu trouxe de novo os dois olhos desse paciente. E eu quero que vocês tentem comparar um pouco esse exame que eu estou apresentando aqui com o anterior. Por quê? Isso daqui é um exame de livro, tá, gente? Eu encontrei esse quadro num paciente e aí eu pensei, meu Deus, podia estar num livro de neurooftalmo esse exame, porque é uma hemianopsia perfeita ali, tá? Agora, o livro é o livro e o paciente é o paciente. Na vida, é muito raro a gente encontrar casos como desse paciente que tem uma hemianopsia tão perfeita. Mas a gente encontra com muita frequência quadros como esse aqui. E aí, esse é o quadro que você vai deixar passar batido e você não vai fazer uma investigação neurológica para esse paciente que também precisa, tá? Se vocês repararem, eu vou falar aqui me baseando mais no gráfico do Probabilities, então o gráfico de baixo à esquerda aí na sua tela. Vocês reparam que nos dois olhos, esse paciente também tem escotomas que estão principalmente concentrados ali na esquerda da visão. Então, muito parecido com o quadro anterior, só que mais leve. No olho esquerdo desse paciente chama mais atenção. No olho esquerdo, se você olha ali, dá para ver que tem muita perda na região temporal e menos perda na região nasal. Se você olha o outro olho, é bem mais leve, mas você também tem um padrão de hemianopsia homônima nesse caso. Você tem ali no olho direito perda concentrando no nasal e no olho esquerdo perda concentrando no temporal. Então não é uma hemianopsia homônima perfeita, mas merece uma investigação neurológica também. Agora, o próximo campo visual, eu trouxe novamente uma perda que essa daí é típica de glaucoma e essa daí todas vocês conhecem, que é o famoso campo visual tubular, a visão tunelizada. Agora, isso é onde a gente não quer que o nosso paciente chegue de jeito nenhum.
A gente quer parar a evolução da doença naqueles estágios anteriores que eu mostrei para você, de você detectar o degrau nasal e otimizar o tratamento enquanto aquele defeito estava ameaçando virar um arqueado. Mas, às vezes, o paciente já chega pra gente num estágio desses muito avançado. E aí eu vou voltar num ponto que eu falei lá no começo e que eu já mostrei um exemplo, que é a hipercorreção da perda difusa que o aparelho faz. Aqui todos são óctopos, mas o Humphrey também comete esses erros de hipercorreção de perda difusa. O campo visual real desse paciente é o que vocês estão vendo no gráfico de cores, é o que vocês estão vendo no probability lá embaixo, que ele só tem ali uns 3 pontinhos maculares de visão e o restante é tudo escotoma absoluto. A visão real desse paciente não é o gráfico corrigido, tá? Mesmo que esse paciente tenha catarata. Não dá para você dizer para esse paciente que você vai operar a catarata dele e vai melhorar muito o campo visual dele, porque não vai. A visão real dele é a que está no gráfico não corrigido. Então, muito cuidado com o prognóstico desses pacientes para FACO. Esse é um glaucoma avançado que tem grandes chances de ter indicação de uma cirurgia combinada, de FACOTREC. Então, pelo amor de Deus, não vá dizer para esse paciente que uma boa parte da perda dele é pela catarata, porque não é. Isso é hipercorreção de erro do aparelho. Então, a visão real do paciente é tubular e ela vai continuar tubular mesmo que você opere a catarata dele. E esse é o grande cuidado que vocês têm que ter nesses campos visuais de glaucoma muito avançado, é estabelecer bem o prognóstico visual desse paciente. Então, esse é um campo visual que a gente encontra tipicamente disparado mais comum nos glaucomas avançados, mas lembra também das distrofias retinianas. Então, um paciente com uma retinose pigmentar, você pode encontrar um campo visual desse. E, de novo, a mesma questão. Esse paciente, se opera catarata, não vai ficar com aquela visão que está ali no... Não, ele vai continuar com aquela visão que está mostrando para vocês no gráfico de cores ali. E se esse glaucoma progride ainda mais? Qual é o próximo passo da perda de visão desse paciente? Nesse campo, vocês reparam que esse paciente perdeu aquela ilha de visão central que tinha no exame anterior. Novamente, não é o mesmo paciente, mas só para dar ideia para vocês de como que isso evolui. Então, se aquele campo tubular evolui, se você não faz aquela FACOTREC e esse paciente piora, esse paciente vai apresentar esse campo, que é o que a gente chama de ilha temporal, que é o estágio mais terminal do glaucoma. E de novo a hipercorreção, tá? Repara que pelo corrected probabilities ali, esse paciente tem um campo visual normal, né? E eu já vi residente meu falando, o campo visual é normal. E aí quando eu olho é um gráfico desse, tá? Então cuidado, esse paciente tem uma ilha de visão temporal com uma perda em estágio terminal de glaucoma. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês como é no meu dia a dia essa análise na prática do campo visual. As dicas que eu dou aqui no Glaucoma Academy são todas muito voltadas para a aplicação prática. Quem está acompanhando as outras aulas já percebeu isso, que eu não tô aqui para passar rodapé de livro para vocês. Eu tô aqui para passar coisa que vai te ajudar a cuidar do teu paciente. Então, se inscreve no canal. Toda semana tem aula nova, discussão de casos. Se você tiver alguma dúvida, quiser me mandar, você me encontra nesse e-mail que está na sua tela. Você pode me mandar nos comentários aqui do YouTube ou lá no Instagram do Glaucoma Academy. Aliás, se você não está seguindo lá no Instagram, segue lá, porque tem dica boa e diferente das do YouTube lá. E até semana que vem para a gente continuar cuidando bem de seus pacientes de glaucoma juntos.